vamos falar sobre algo interessante que o Espírito propôs. Em nome de Jesus. Eclesiastes 3. Vamos lá para o versículo 1. Acho que vocês já leram algumas vezes, né? Já ouviram falar 200.000 vezes, talvez dessa passagem. Mas nós vamos ouvir talvez 220, sei lá, 200.000 vezes, 201.000 vezes hoje. Mas cada vez que a gente fala, Deus sempre quer tratar de uma forma diferente. Apesar do mesma palavra, às vezes, do mesmo capítulo, mas a forma que Deus quer tratar algumas coisas na nossa vida é diferente. A palavra é muito dinâmica por isso, né? Porque ela se torna viva quando nós colocamos ela para dentro de nós. E ela é viva porque o Espírito Santo fala conosco através do que lemos, do que cremos. Então ela se torna viva em nós. Glória a Deus. Eclesiastes 3. Tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar e há tempo de construir, há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, há tempo de chorar e há tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar, e há tempo de amar e tempo de odiar, e tempo de guerra e tempo de paz. Ele diz no versículo do 1 ao 8, mais ou menos umas 27 vezes tempo de. O que ele vem tratando nesses versículos, dizendo tempo de, significa o tempo de ocasião. É a ocasião. Ocasião significa o quê? Significa momentos oportunos, momentos propícios em acontecer aquilo, momentos favoráveis para acontecer isso ou aquilo. É o tempo dele. E isso aí ele está dizendo pelo começo, já ele disse, tudo nesse mundo tem o seu, versículo 1, tempo. Quer dizer que quem constituiu o tempo, a ocasião, foi Deus. A ocasião de nascer, a ocasião de um dia morrer, a ocasião de estar bem, estar contente, estar triste. Deus instituiu isso, irmãos. É difícil a gente acreditar. Ele não estabeleceu exatamente como vai, tudinho vai. Não se trata disso. Se trata que há fases em nossa vida que nós vamos ter que se deparar com elas. A perda, por exemplo, há tempo de perder e tempo de ganhar. Tudo há um tempo de. Tudo há uma ocasião, uma oportunidade, há um momento certo de se acontecer, seja ela boa ou seja menos ruim, mas Deus instituiu para isso, para a vida dos homens. Não foi o diabo, não foi os homens, foi o próprio Deus isso. Na sua vida você vai encontrar situações que vai trazer coisas boas e momentos ruins, e vai ter momento que vai ter que plantar, outro colher, há momento que você vai estar perto de alguém, e vai haver momento que você não vai estar mais perto daquele alguém, e vai sentir falta dele. Tudo tem um tempo, e ele disse, tudo isso Deus instituiu com um propósito. O propósito é de Deus, as fases da nossa vida, os tempos da nossa vida, a ocasião da nossa vida. Aleluia. A ocasião é aquilo que nós iremos de alguma forma ou de outra, você ou eu, de formas diferentes talvez, passar. E nós temos que entender que isso foi o que Deus instituiu aos homens, à humanidade. Faz parte do processo natural da vida. Nós vamos se deparar sempre com algo que vai dizer, tempo hoje, há tempo de que eu posso derrubar, tempo de construir, há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de cansar. Eu vou se deparar com uma ocasião.
uma situação oportuna que vai me proporcionar viver aquilo ou não viver aquilo. É a ideia de Deus para os homens. Isso. A gente fica pensando que às vezes, assim é o destino. Não se trata de destino. Se trata que Deus constituiu isso, que os homens passariam por várias fases da sua vida, várias situações, com um propósito. E é isso que Eclesiastes veio talvez nos revelar para acalmar o nosso coração. Falar, a ocasião está aí, a oportunidade vem de todas as coisas. Não se preocupe, que a vida é assim mesmo. Não fique achando, porque só comigo, porque não é engano. Você achar que só vai acontecer isso com você. Haverá ocasião, tempo oportuno, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins acontecer na vida das pessoas, em nossas vidas. Então é uma aula de dizer, aprendam a viver. 27 vezes tempo de, ele está dizendo sobre ocasião. A ocasião é aquilo que acontece em tempo oportuno, é algo que a gente vai ter oportunidade de estar vivendo ou não, de passar por aquilo, não é um momento de se viver aquilo ou não. Então nós temos que acalmar o nosso coração, porque quem instituiu isso foi Deus. Então não há nenhum sofrimento eterno na terra, eu digo para os homens humanamente dizendo, não há nada que permaneça para sempre. Aí eu nasci por sofrer o resto da minha vida. Não. Deus, ele é justo para com os homens, e a chuva vem para todos. Então ele te propôs tanto as coisas virem e às vezes não dá certo na vida de uma pessoa crente, como também na vida de uma pessoa ímpia as coisas não dão certo. Na vida de uma pessoa ímpia pode dar certo e outras não. Na vida do justo também poderá algumas coisas dar certo e outras não. No processo natural da ocasião. Dá para entender? Tempo de é ocasional. É uma oportunidade de se viver aquilo. Então não fica xingando e reclamando das coisas que você vive, porque bem ou mal vai passar. Tudo passa. E quando nós temos Deus conosco, nós temos uma vantagem sobre o mundo, porque temos alguém maior do que nós, ao nosso valor. É como a criancinha que nós falamos no vídeo passado, papai segurando a mão do neném, e ele não solta. O neném solta a mão, mas ele diz, eu não solto as suas mãos. Você está bem seguro. Então não se preocupe com a ocasião da vida, com o tempo dele. Confia no Senhor, põe no seu coração, na certeza de que tudo que você passar, Deus tem um propósito para aquilo. E a palavra vem revelar isso no próprio Eclesiastes. Veja só, vamos lá no versículo 9. Ele diz, isso foi até 8, 27 tempos dele. Aí no 9 ele está dizendo, o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Eu posso dizer em outra forma essa palavra, esse questionamento, dizendo qual é o propósito para vivermos se tudo acontece ao seu tempo, no tempo dele. Ele disse, o que é que possa ganhar, a pessoa pode ganhar com o seu trabalho, o que nós podemos fazer se tudo acontece no seu tempo? Então por que ficar preocupado? Ele diz, eu tenho visto que Deus permite as coisas acontecerem, que você tenha que praticar as suas, ter atitudes, se esforçar e fazer e lidar com o propósito. E qual é o propósito de Deus para a vida dos homens? Quando se trata que já que tudo vai acontecer, por que eu tenho que fazer alguma coisa então? Tudo tem um tempo para acontecer. Deus permite as coisas acontecerem em determinado tempo, mas Ele quer ver você fazendo, lidando com cada situação do tempo. Ele diz, haverá tempo de choro, mas Ele não quer te ensinar a parar de chorar. Ele quer que você aprenda o momento certo de parar de chorar. Ele não quer que você fique na tristeza profunda, mas Ele quer que você aprenda a lidar com as suas tristezas e possa sair daquela situação de tristeza para entrar num novo tempo, numa nova ocasião, uma nova oportunidade de sorrir e de ser feliz. Então ele pergunta sobre o tempo e ele diz, qual é o propósito então de eu fazer qualquer coisa nessa terra se tudo tem um tempo? Aí ele respondeu bem no finalzinho, Deus fez tudo isso, a ocasião, para que o homem pudesse
ter as suas vidas ocupadas. Quer dizer que a vida precisa estar ocupada. As situações da vida veio, as ocasiões acontecem para quê? Para que nós possamos estar ocupados. Eu acho que se nós ficássemos nesse negócio de que Deus tem um tempo de tudo, então Ele vai fazer as coisas no tempo dele, não precisa me preocupar, eu ia ficar numa zona de conforto e não fazer nada, e achar que a vida é só Deus manifestar o que tem que acontecer e dá tudo certo. Não, Deus, a Bíblia diz que Deus deu a terra aos homens, e é os homens que têm que viver e lidar. Ele permitiu circunstâncias boas e ruins vir sobre a terra, mas Ele disse: vocês é que vão aprender a lidar. O momento das circunstâncias boas e os momentos das circunstâncias ruins, você tem que aprender a lidar com isso. Por isso você tem que ter uma vida ocupada em busca de como lidar com esses momentos da vida, com essas ocasiões da vida, esses acontecimentos que vêm da vida, que nos dá a oportunidade de usufruir e às vezes nos dá a oportunidade de perder. É o momento de perder. O tempo oportuno naquele dia não foi de ganhar, o tempo foi de perder. Como o tempo oportuno pode ter sido de ganhar. Mas Deus fez tudo isso não para que Ele fique guiando você como um robô e manifestando só o que Ele quer. Ele fez isso para que você se ocupe. Porque a dinâmica da vida está numa mente ocupada, uma mente que raciocina, uma mente que age em direção às situações que ela precisa lidar. O tempo de isso, o tempo de aquilo. Então eu tenho que saber como lidar com cada estação da minha vida. Eu tenho que olhar que essa realidade, Deus criou as fases da nossa vida, mas a forma para lidar com as situações não é Ele que vai trazer as coisas prontas para nós. Nós vamos ter que aprender a lidar. Vamos ter que raciocinar. A mente vai ter que se ocupar em pensar sobre a melhor decisão sobre aquilo, em pensar como eu vou lidar com aquilo, como que eu vou resolver, o que eu preciso fazer para passar para a próxima estação. Se eu estou no tempo de choro, na ocasião, é chorar. O que eu preciso fazer para não permanecer chorando, o que eu preciso lidar naquele momento, como eu preciso me comportar, o que eu preciso fazer para que eu possa acalmar aquela situação e passar por ela para ir com uma fase de alegria, de sorriso. E isso Deus instituiu e deu aos homens essa capacidade de ocupar os seus pensamentos para saber lidar com as ocasiões da vida. Então, qual o propósito de Deus no tempo de isso, ou na ocasião? É que nós tenhamos uma mente ocupada, porque esta é a dinâmica da vida, é aprendermos a lidar com cada ocasião da nossa vida. O tempo da ocasião é estabelecida por Deus num tempo presente, é no nosso presente que a ocasião vem, que é o tempo oportuno se manifesta. Hoje eu não sei, eu estou aqui, talvez seja com dinheiro, e de repente hoje eu posso pagar umas contas e amanhã estar sem dinheiro. Amanhã o meu presente oportuno, a minha situação oportuna pode ser que eu não tenha o dinheiro que eu preciso. Mas hoje eu tenho, mas amanhã eu não sei. Mas pode ser que amanhã eu acorde e não tenha dinheiro para comprar um pão. E isso são momentos, são situações que nós vamos se deparar na vida, e que o problema não é estar sem dinheiro, o problema é como que eu vou lidar com a minha vida não tendo dinheiro. O que ocupa a minha mente nesse momento em que chega o tempo, não das coisas boas só, mas das coisas ruins? Como que eu estou lidando com isso? E Deus está olhando para os homens, cada homem, independente de crenças, Ele está olhando para cada um. Qual é a sua escolha? Qual é as suas decisões diante de uma geladeira que quebrou? Como a irmã diz, como você está tratando aquilo? Você ora, você tem discernimento, você busca sabedoria para lidar, seja qual for a circunstância, como que você está lidando, o que tem ocupado a sua mente na forma de lidar com as ocasiões da vida? Como você está lidando? A ocasião é o tempo presente, e ele citou mais ou menos 27 tempo de ocasiões que acontecem na nossa vida, quer dizer, coisas que vêm e que simplesmente acontecem. Diga-se no sentido de, é o tempo de chorar e a gente tem que passar por aqui.
porque é um momento de tristeza, é a perda de um cachorro, é a perda de um gato, é a perda de um filho, é a perda de um pai, de uma mãe. Há um tempo que Deus estabeleceu e que você muitas vezes não tem poder sobre aquilo, para evitar que aquilo aconteça. Simplesmente elas acontecem. Mas Deus permitiu tudo isso para que a nossa vida tenha uma dinâmica. Eu vi pelo Espírito Santo ele falando no meu coração, essa é a dinâmica da vida. Porque a mente ocupada pensando em como lidar com as coisas nos ocupa de uma certa forma e faz a vida se movimentar. Porque se a vida fosse só flores, eu não conheceria nada além disso. Eu só conheceria flores. E às vezes eu tenho que conhecer desertos, às vezes eu tenho que conhecer lugares áridos, para saber que existem lugares áridos e não só flores. E isso faz parte do processo de amadurecimento, o processo de um crescimento como ser humano, como um ser que Deus criou espiritual, que é o ser humano também. Ele primeiro foi espiritual e depois homem e carne. Então Deus, Ele permitiu a ocasião acontecer, o tempo dele, das coisas, para que você pudesse saber como lidar, ocupar a sua mente. Senão a sua vida seria uma coisa parada, sem sentido. Não tenho que me preocupar, não tenho nada para resolver, não preciso fazer nada que meu papai faz, a minha mamãe faz. Qual o sentido de se viver se todo mundo faz tudo antes de mim? A minha mente é desocupada. A gente fala isso, né? Os playboyzinhos aí, às vezes, que não tem o que fazer, porque a mamãe dá tudo. O que eles produzem no geral? Só coisa de mente vazia. Você fala, só pode ter a mente vazia para fazer isso. E inventam umas coisas terríveis, porque a mente não está ocupada com o verdadeiro significado da vida, que é a realidade, que ela vai ter que se deparar, porque Deus instituiu que o homem vai se deparar com fases da sua vida, com ocasiões em sua vida, oportunos, situações oportunas de bem e de coisas ruins acontecendo. E a questão não é passar por essa ocasião, pelas situações da vida. O problema é como você está lidando com isso. O que a sua mente tem ocupado? Como que a sua mente está ocupando quando você se depara com o tempo dele? O tempo dele o que hoje? É tempo de luto. Aí, como você está lidando com o seu luto? É tempo de tristeza. Como você está lidando com a sua tristeza? O que tem ocupado a sua mente? Então Deus diz, é para ocupar as suas mentes, mas para vocês procurarem movimentar a vida em buscas de soluções, em busca de escape, de saídas, para dar o dinamismo que a gente precisa na vida humana. É o dinâmico da vida. São as situações diferentes que acontecem. E isso é que nos dá sentido a viver. É poder saber lidar. E as situações acontecem, a gente vai aprendendo e amadurecendo, porque vamos ter oportunidade, ocasião para poder exercitar o que nós aprendemos com os nossos pais, com a palavra de Deus, aprendemos com o nosso companheiro, companheira, o que nós aprendemos. Amém? Glória a Deus. Então ele fala assim bem claro. E ele vem dizendo sobre o propósito de Deus é manter-nos ocupados. E quando ele diz ocupado, por conta das ocasiões da vida que vai nos surpreender. Mas quando ele disse a mente ocupada, ele não disse a mente preocupada, ele disse a mente ocupada. Esse é o propósito de Deus. Ocasião não é ficar com a mente preocupada. Ocasião é ficar com a mente ocupada. Deus criou o tempo D para a sua mente estar ocupada e não preocupada. A preocupação ela produz uma expectativa mais voltada ao futuro. A gente sempre fica preocupado porque a gente está sempre olhando o que será que vai acontecer conosco, o que será que vai vir. A preocupação nos tira do acaso. Eu não sei como tira isso, não. Mas Deus traz. Não lhe livro de nada, da psicologia, nada disso, mas é Deus trazendo para nós. E ele diz assim que a ocasião, quando nós nos preocupamos, nós saímos daquilo que Deus instituiu como propósito da vida, as fases da vida, que podemos chamar assim, de tempo dele, e passamos na preocupação a viver o acaso. O acaso é o que mais gera preocupação na gente, é a nossa preocupação com o futuro. Porque o acaso, a Bíblia diz que
Deus são acontecimentos que nos surpreendem. E nós temos medo dessas surpresas da vida. Porque o que Deus instituiu como uma ocasião, quer dizer, tempo oportuno, vai acontecer isso, já se prepare. Então você já sabe, vai chover um dia, vai fazer sol outro dia, vai cair neve outro dia. Então você já se prepara em cada ocasião da vida. Você sabe como lidar, porque Deus instituiu isso e ninguém vai impedir a chuva, ninguém vai impedir nevar, chover, fazer frio, as estações, por exemplo. É a ocasião. Mas o problema do acaso, que o acaso ele vai além. Ele está escondido, ele é inesperável, ele acontece, seja coisas boas ou ruins. E esse é o grande problema nosso, porque a gente deixa de ocupar a mente para pensar como lidar com aquilo e começamos a ficar preocupados. Antes de pensar numa solução necessária no presente, nós estamos já se preocupando em como resolver aquele problema. Trazer um problema, às vezes ainda que não existe, que foge ao nosso controle, com medo do acaso. Porque o acaso representa o que pode acontecer que você não sabe, seja bom ou seja ruim. E o acaso, ele nos transporta da ocupação para a preocupação. E esse é o problema. Vou dizer para você, vamos lá para o versículo 11. Ele diz assim, ó, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Deus marcou o tempo certo para cada coisa, correto? Isso é ocasião. É o tempo oportuno que Ele estabeleceu. Vai chover um dia. Não sei se amanhã mas vai chover. Deus falou que vai chover. E vai fazer frio outro dia. E vai fazer calor outro dia. Deus instituiu isso. Então tem coisas, tempo de na nossa vida, que vai haver choro, e vai haver alegria também. Vai haver abraçar e vai haver se afastar. Vai haver a rejeição, às vezes, vai haver o distanciamento, a perda, a morte daquela pessoa que você vive. É aquilo que Deus instituiu. Mas Ele diz, Deus instituiu o tempo certo para as coisas. Mas Ele diz em seguida assim, e Ele nos deu o desejo de entendê-las, capacidade para entender essas coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente as coisas que hão de acontecer, principalmente as que estão acontecendo. Logo a gente fica sabendo, logo a gente entende, raciocina e sabe como lidar e busca dele direção, e Deus te dá direção. Mas o acaso, ele tem a ver com o futuro, ele tem a ver com situações inesperadas na nossa vida e que não está ali, é o tempo dele. Ele não se trata do tempo dele, ele se trata de acontecimento inesperado e que você é surpreendido por uma coisa que você talvez não queria que fosse assim, ou não queria que acontecesse dessa forma. E é o acaso, não é a ocasião, o tempo oportuno de se viver aquilo, se preocupar em superar aquilo. É coisas que acontecem, que acabam muitas vezes gerando um comportamento em nossa forma de pensar que nos afeta profundamente, que é a preocupação. Se pré-preocupar, antes de acontecer, eu já estou, se isso acontecer, por isso que eu trabalho tanto, para não faltar comida em casa. Está faltando comida em casa? Não. Então para que você vai trabalhar em 3 empregos? Com medo de um dia faltar? Você está antecipando uma preocupação, e você está deixando muitas vezes o seu tempo mais curto para lidar com outras ocupações que Deus quer, que é o tempo às vezes de abraçar o teu filho, de cuidar das pessoas, ou de fazer melhor as coisas, e você fica preocupado com coisas que é acaso. Você não sabe se vai realmente faltar o pão, ou se você vai ter. Então para que se preocupar com isso? Fica, mas será que amanhã? Será amanhã? Amanhã cada dia passa o seu mal, Jesus diz. Amanhã você não sabe, você não pode acrescentar nem um palmo na sua vida. Tem 2 segundos para manter-se vivo. Se chegou a hora de partir, você não consegue, você tem uma doença e vai embora mesmo, e ninguém consegue impedir isso. Não tem como acreditar. Então para que vou me preocupar com aquilo que eu não tenho controle? Então ele diz, Deus nos dá as situações da vida e perceber elas, mas tem coisas que Ele não nos revela.
E essas coisas nós chamamos de acaso. Ele sabe o que vai acontecer, mas tem coisas que Ele não nos revelou completamente, para que nós possamos aprender a lidar com as nossas ocupações da mente. Tem coisas que acontecem lá no meio da família, ou no meio do relacionamento, que você não tem que ficar preocupado, você tem que ocupar a sua mente em busca de soluções, mas não ficar pré-preocupado. Será que ele vai piorar? Não sei, não sou médico, não tenho como prever se aquele quadro clínico vai piorar ou melhorar. Eu não tenho um controle sobre isso. Então eu tenho que lidar com ocupação. É o que eu tenho que fazer e pensar naquele momento para melhorar aquela situação. Aí eu estou lidando com uma ocasião. E quando vem o acaso, eu deixo de me preocupar. Será que vai piorar? Não sei se vai piorar. Mas se o acaso veio e fez parte do meu presente, eu tenho que ocupar a minha mente com aquela situação. E aprender a lidar com aquela situação. E não ficar preocupado se aquilo vai piorar, se agora acabou de vez. A firma que eu estava, veio o fiscal aí, mudou, e agora eu tive que fechar porque o dinheiro que eu tinha que pagar de multa não dá nem para fazer mais nada, eu vou ter que fechar a minha empresa. Aí você fica, agora, será que eu fali? Será que... Você não sabe o futuro, só pensa no que você deve fazer, porque o acaso Deus também permitiu, e Ele não nos deu controle sobre o futuro. A ocasião tem a ver com o nosso presente, os fatos que acontecem, fases da nossa vida, mas o acaso tem a ver com o nosso futuro, e o nosso futuro Deus não nos revela, nem tudo Deus nos revela. Às vezes Ele revela alguma coisa, mas nem tudo Ele nos dá, e a gente vai ter que se deparar com aquilo, por mais assustador que seja. Você vai ter que respirar fundo e saber, Deus me trouxe em situações da minha vida para lidar, para eu ser estarcamente ocupado e não preocupado com aquilo, pensando se aquilo vai piorar ou deixar de piorar. Eu tenho que saber como lidar no meu hoje, como que vou lidar com isso, para evitar que aquilo aumente, que aquilo venha perder, sair fora do controle. O que eu tenho que fazer com a minha vida, com o meu pensamento agora? É o momento de se calar? É o tempo de ficar calado? Talvez é o tempo de ficar quieto, não é tempo de agitar. Talvez é um tempo de orar e não de ficar falando dos problemas. Então a gente tem que identificar, ocupar a mente, não preocupar ela com os acasos da vida, porque os acasos é se aquilo vai piorar ou não, você não tem controle, só Deus tem controle sobre isso. Então nós precisamos entender que tempo é propósito de Deus e é ocasião, mas o acaso não está no nosso controle. O acaso ele está aí na vida de todas as pessoas. Pode acontecer o acaso, mas o acaso tem a ver com o futuro, e o futuro só Deus pode controlar e evitar alguma coisa pior que possa acontecer na sua vida. Então o que nós temos que aprender é lidar com a situação e nossa forma de pensar no presente, e não deixar com que a ocasião se torne acaso, que as nossas ocupações da mente para lidar com aquilo que Deus quer que a gente lidar, que a vida, as fases da vida se tornem preocupação por causa do pensamento, do acaso que pode acontecer. O que pode acontecer, deixa na mão de Deus, confia nele, não fica pensando que vai piorar, pelo contrário, está ruim, o que ele tem que fazer, Deus? Qual é a minha atitude aqui? Ele vai dizer para você, se você não sabe o que fazer, ele vai dizer, acalma o seu coração. É o acaso que te surpreendeu, não estava nas fases da sua vida, mas aconteceu. Essa pessoa acabou fazendo isso e te prejudicou. Essa pessoa acabou decidindo errado a vida dela e fez um dano na sua vida que você não estava previsto na sua vida. Mas você tem que respirar e saber como lidar, porque Deus não quer preocupação, Ele quer ocupação. O pensamento certo é poder alinhar o pensamento para saber como lidar com as fases da sua vida, e não deixar que o acaso te gere um terror tão grande que você mistura tudo num balaio só, ocasião com acaso, fica tudo misturado. Isso é a vida que tem que fazer o passado, mas o acaso não é, às vezes, as fases da vida, são coisas que acontecem que fogem ao nosso controle, e que não tem respostas para aquilo, elas acontecem, e só Deus sabia que aquilo ia acontecer, e mais ninguém saberia que aquilo ia acontecer. Mas nós temos que posicionar, que Ele nos deu essa capacidade de ocupar a mente,
Se há um tempo dele, ele diz com propósito: eu fiz isso, para que vocês ocupem, usem, bem saber, para saber lidar com cada circunstância da sua vida. Ele nos habilitou a lidar com cada circunstância da nossa vida. E as nossas angústias é essa, né? Nós ficamos angustiados por causa disso, é por causa do acaso, porque ele não nos deu o controle de saber as coisas que vão acontecer. O acaso que traz o futuro, não sei o que pode acontecer. Então isso nos angustia tremendamente, porque Deus não nos dá a revelação de certas coisas que vão acontecer na nossa vida. E essa preocupação com o futuro, né, nos cria angústias, e aí nós nos perdemos na forma de lidar, porque não sabemos o que vai acontecer. Vamos lá para o versículo 12. Então eu entendi que a vida, toda pessoa pode fazer. Então eu entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Versículo 13, ele diz: todos nós devemos comer e beber, aproveitar bem daquilo que ganhamos, com o nosso trabalho e com o nosso trabalho. Isso é como um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. Uma coisa é que Deus faz, é levar as pessoas a temer. Então ele veio dizendo que então eu entendi que nessa vida tudo que eu posso, que a pessoa pode fazer, é procurar ser feliz. O nosso dever, que ele está querendo dizer aqui, é aprender a viver. O nosso dever é aprender a viver cada momento da vida e procurar lidar da melhor forma com as circunstâncias que a ocasião traz para nós vivermos. Ele diz: devemos procurar ser feliz, viver o melhor que puder, lidar da melhor forma para viver o melhor que puder. O outro dever que ele diz é sobre temer a Deus. Ele fala que tudo que Deus faz, uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temer de tudo, procurar lidar com as situações para viver melhor e temer a Deus. Você tem que aliar a ocupação da sua forma de pensar com a presença de Deus. É a melhor ligação que você faz para poder tomar decisões que vão te trazer uma saída para aquilo. Talvez nem tudo você vai ter respostas, porque nem tudo era ocasião, foi o acaso, situações que não vão ter respostas, e você tem que aprender a lidar com aquilo e dizer: bom, Deus, vamos ter que resolver isso, e vamos lidar com isso, partir para uma nova situação, às vezes abrindo o que fechou, ou deixando que talvez não tenha mais jeito de continuar. Então nós vamos ter que tomar decisões diante do acaso, não ter medo desse acaso do futuro. Se nós ficarmos preocupados, estamos vivendo com medo do acaso acontecer, das coisas do futuro que não temos controle de acontecer, e isso nos torna cada vez mais angustiados, e essas preocupações nos angustiam quando a gente fica preocupado com o acaso e não ocupados em como lidar com as ocasiões da nossa vida. Amém? Então ele diz assim na palavra, né? Outra sugestão é temer a Deus, é o que produz. E ele diz: porque nem tudo que Deus nos dá, Deus nos deixa saber, tanto como a ocasião ou a acaso faz parte do propósito de Deus para a nossa vida e nos manter ocupados. Deus criou a ocasião da vida, o tempo dele, para manter ocupado, mas não preocupados. Manter ocupado é dinâmica da vida, irmãos. É Deus que instituiu isso para a vida ficar em movimento. Manter-nos preocupados é uma forma de paralisar. A preocupação, ela paralisa a nossa vida, ela não faz andar, ela tem uma força de nos fazer retrair ou parar. Então, preocupação, preocupar antecipadamente, ocupar a mente com uma coisa que ainda não tem controle, eu estou criando mais peso sobre mim, então eu vou ficar sobrecarregado. Então o melhor é abrir mão do acaso
e viver as ocasiões, viver o momento oportuno que é chamado hoje. É olhar para o que você está vivendo, é tempo do que hoje. Hoje é tempo de chuva, então eu vou pegar meu guarda-chuva. É tempo de tristeza, então eu tenho que ficar triste. E eu tenho que saber como lidar com essa tristeza. Me perdoe, Senhor, me ajude a lidar, me ajude a perdoar essa pessoa que me entristeceu. Senhor, me dê a direção, a sabedoria para o que eu tenho que fazer, para que a alegria venha de volta no meu coração. E Deus vai te guiar sobre aquilo que é a melhor forma de se fazer para lidar com a ocasião. Mas deixe o acaso de lado, deixe o acaso na mão de Deus. Se vai acontecer ou não, e se acontecer, confia, porque Deus não te deixou sozinho para enfrentar os acasos da vida. Fica firme, Deus está com você, mas mantenha a mente ocupada e não preocupada, porque a preocupação paralisa, mas a ocupação de saber buscar soluções, lidar com os problemas, é dinâmico, é a dinâmica da vida, não é a paralisia. Jesus disse em Mateus 6,31: portanto, não fiquem preocupados perguntando o que é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou aonde é que vamos arranjar roupas. Versículo 32, Mateus 6: pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o governo de Deus, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Você pode trocar esta parte, preocupados com o dia da manhã, com um acaso. Deus criou a ocasião, mas não o acaso. O acaso, ele não nos deu controle e revelação sobre o que passaríamos. É até previsível, vou casar e não sei se vai dar certo, às vezes, mas eu caso. E quando eu estou casando, eu tenho que saber lidar com o casamento, saber lidar com os filhos que vêm fruto desse casamento. Eu abro um negócio, eu tenho que saber lidar com o meu negócio, com as pessoas envolvidas nesse propósito de negócio. Eu tenho que saber como lidar com ela, mas faz parte da ocasião. Agora, o acaso é aquilo que eu pensei que ia dar certo e deu errado. Aconteceram coisas que fogem ao meu controle. Então eu não tenho que viver com a mente preocupada, mas com a mente ocupada em busca de soluções. E a solução, principalmente, na presença de Deus. Então você troca o que Jesus disse aqui, pois o dia da manhã trará a sua própria preocupação. É que você não tem que se preocupar com o acaso, ele está dizendo, com o dia do futuro. Apenas se preocupe com hoje, o que você deve fazer. Ocupe a sua mente com hoje, a fase que você hoje está vivendo na vida e o que você precisa fazer para lidar com ela. É o que o Senhor está nos dizendo. Eu vou dar um exemplo para vocês, lá em Abacuque, já está acabando, em Abacuque, capítulo 3. E vocês vão entender um exemplo de como lidar com o acaso. Tudo bem, eu já entendi que lidar com a ocasião é as situações oportunas que a vida manifesta. Há um tempo de colher, um tempo de plantar, um tempo de colher. Tá bom, Deus instituiu isso, mas o acaso foge ao controle. E Abacuque deu um exemplo que o acaso realmente é difícil ter controle sobre ele, mas nós podemos lidar com momentos do acaso em nossa vida. O acaso é aquilo que é inesperado e acontece, seja bom ou ruim. E quando acontece o que é ruim, a gente tem que saber como lidar, estar pronto para quando o acaso se manifestar, a gente está preparado para lidar com isso. Então, em Abacuque 3:1, ele disse: esta é uma oração do profeta Abacuque. Versículo 2: o Senhor ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também vejamos. Ele diz: Senhor, fala do que tens, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor, mas faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas, as coisas
que fizesse no passado, para que nós também possamos ver hoje o que estás fazendo. Então a oração dele trouxe duas fases, dizendo: primeiro, disse: Senhor, eu ouvi falar do que tens feito. Precisamos ter um memorial dentro de nós daquilo que Deus faz, daquilo que Deus já resolveu na sua vida e daquilo que Deus já manifestou. Eu tenho que guardar isso dentro de mim e trazer à memória aquilo que me traz fé e esperança. Eu guardo aquilo que Deus fez, eu simplesmente esqueço. O Deus me abandonou. Mas você fala que Deus abandonou, você esqueceu o que Ele fez. Você esqueceu a porta que Ele abriu, a cura que Ele fez na sua vida, ou que Ele fez na sua casa, na vida da sua família. Quer dizer, temos que trazer esse memorial. Então, quando ele disse: Senhor, eu ouvi falar do que tens feito, ele está trazendo a memória da fé e da esperança que ele tinha, do que Deus já tinha feito pelo povo. E a outra fase dessa oração, ele disse: falar presente, ele disse: faz agora. Ele já veio declarando, decretando aquilo que ele sabia que Deus mostrou no passado que era capaz de fazer e o que Deus podia fazer agora. Então, as palavras do momento em que nós estamos temendo ou pensando no acaso, se preparando para o acaso da vida, é o momento que nós temos que sacar na nossa mente um memorial do que Deus é, do que Ele fez, e decretar diariamente. As nossas palavras ser usadas para decretar diariamente o que Deus pode fazer por nós. As palavras de fé, e não de derrota, não de angústia, não de que estou sem Deus, que Deus me esqueceu, que Deus não me quer. É você declarar a palavra de fé, trazer a memória o que Deus tem feito e declarar palavras de fé. Quando você vive uma vida de oração diária dessa forma, você está se preparando, porque quando o acaso vir, você não vai ser surpreendido. Você tem um memorial diante de Deus, de esperança e fé, e você tem palavras de fé, porque você está cheio da palavra. Então você declara, você decreta. Quando eu falo para vocês sobre orando a palavra, esse exercício que eu passo para a igreja, é para ter esse contato de declarar, de ler, de colocar para dentro da palavra, porque você precisa se preparar para o acaso. Você não tem controle sobre ele, mas o acaso ele vem e acontece. E Deus muitas vezes não nos revela coisas que vão acontecer, que às vezes não são exatamente o que gostaríamos que acontecesse. Mas como eu posso me preparar para isso? Comece orando, e orando, agradecendo a Deus pelas coisas que Ele fez, e comece a aprender a usar, como Ele disse: faze agora, Senhor, faze agora o que Tu fizeste naqueles tempos, agora faz na minha vida. E pega a palavra e começa a declarar: eu creio, Senhor, tudo é possível que creio. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus sobre os céus e a terra, tudo está debaixo das Tuas mãos, e isso tem que fazer parte da sua oração diária. Um memorial e os decretos da palavra de Deus na sua boca tem que fazer parte da sua vida. Aí lá em Abacuque 3, nós vamos lá para o versículo 3, ele disse: Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus de Monte Parã, e a sua glória cobre o céu, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, e os raios da luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vem doenças mortais. Mas quando eu ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi toda a força, e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ele está dizendo de aqui, Deus revelando a ele o acaso que viria a acontecer sobre aquele momento. Ele disse: pragas terríveis e doenças. Então fiquei assustado. Ficou assustado. A mente dele ali naquele momento quis dizer que ficou preocupado com a situação, porque o que ele estava tendo como revelação daquele momento, do que ia acontecer, o que ia acontecer no futuro, ele se trata de um profeta. Ele se assustou, se preocupou, essas pragas e essas doenças.
virão sobre este povo. E ele ficou preocupado com isso, ele ficou assustado com aquilo que ele viu. E assim nós reagimos quando Deus às vezes permite nós sabermos um pouco do que pode ter acontecido conosco. Talvez seja por isso que Deus não nos revele certas coisas do acaso, do que vai acontecer no futuro, para nós não ficarmos paralisados de medo e não sabermos como lidar com aquilo. Então ele deixa primeiro as coisas acontecer, para que você não fique preocupado, mas ocupado com o que deve fazer em relação àquilo, e com ele você vai ter mais força para lidar. Ele disse: os meus lábios tremeram de medo e perdi todas as forças. Quando o acaso é revelado, a gente se assusta, a gente fica sem saber o que fazer, fica meio desesperado. Mas ele deu um segredo para nós. Ele nos ensinou um momento quando Deus permite a gente conhecer o acaso, as situações que possam nos surpreender, que possam ser terríveis. Ele veio e nos ensinou, Abacuque, como lidar. O que ele disse aqui no versículo 16 mesmo, ele disse: perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, olha lá no final do versículo 16: vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. O que ele disse aqui: vou esperar tranquilo. As situações podem nos assustar se nós tivéssemos revelação de Deus, às vezes sobre coisas que poderão acontecer em nossa vida, ou sobre a nação, ou sobre o seu trabalho, seja o que for. Nós poderíamos nos assustar, mas ele diz aqui: portanto, quando diz portanto, ainda que isso aconteça, que foi me revelado, eu vou ficar com meu coração tranquilo o dia em que Deus veio e permitir essas coisas acontecerem. Mas vamos entender por que ele disse: ainda que eu vou ficar com meu coração tranquilo. Vamos lá para o versículo 17: ainda que a figueira não produza frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeite para apanhar, nem trigo para colher, não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gados nos currais, mesmo assim, versículo 18, eu darei graças ao Senhor e o louvarei, o Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Agora você vai para Eclesiastes, Deus nos ensinando sobre a ocasião. Ele está dizendo sobre o que? É tempo de, é tempo de, é tempo de, é tempo de. Mas aqui Abacuque está nos ensinando e falando de o acaso, coisas que acontecem, que surpreendem os homens. Ali Deus até chegou a revelar para ele uma parte do que ele iria fazer sobre aquela nação, que era o castigo que viria de Deus, e ele ficou assustado com aquilo. Mas nem tudo Deus mostra, como nós lemos em Eclesiastes, nem tudo ele vai nos revelar. Então ele está lidando agora, ainda que é o acaso, porque o ainda que não está se tratando o tempo de, estamos dizendo o tempo de para o presente, oportuno. Ainda que estamos falando de algo que pode acontecer, então nós estamos falando do acaso. Então Abacuque está falando do acaso, ainda que isso aconteça. As pessoas às vezes oram essa oração de Abacuque e falam: não, eu louvarei Deus mesmo que a minha situação seja essa. Não se trata de louvar a Deus mesmo que a miséria já está. Aqui ele está dizendo que ainda que, então ele está dizendo que ainda que o acaso venha e que haja falta dele ou falta daquilo, ainda que aconteça essas situações que ele está falando, que para eles eram muito difíceis, a falta de recursos, a falta de condição de produtividade, ele diz ainda que. Então ele está dizendo o acaso. E quando ele vai dizer a forma de lidar com isso, se preparar por acaso, nós acabamos de falar. Enche o seu coração, ore a Deus, peça a Deus para se encher o seu coração todos os dias, e peça: Senhor, eu lembro do que tu fizeste
fizeste, eu te agradeço por tudo, a vida de gratidão, muito obrigado por tudo, Senhor. Mas traga a palavra de Deus para declarar diariamente, todos os dias, antes que alguma coisa aconteça pelo acaso. Quando vir o acaso, você vai estar pronto para lidar com ele. Abacuque estava cheio da palavra e cheio de comunhão com Deus e oração. Ele sabia e fazia bênção da memória, o memorial de Deus, o que Deus tinha feito. Então, quando o acaso veio, ele está dizendo: ainda que o acaso que Deus revelou para ele venha, ainda que falte isso, falte aquilo, eu permanecerei tranquilo, porque ele está pronto para enfrentar o acaso, porque ele está passando um segredo aqui para nós, dizendo: quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e disse ainda que, versículo 18: mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. E louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor é o Deus da minha força. Ele torna o meu andar firme como uma corça, e Ele me leva para a montanha onde eu estou seguro. Então, o segredo que Ele me ensinar para lidar com o acaso, o futuro, encha o seu coração primeiro, pelo que Ele está dizendo aqui, gratidão e louvor a Deus. Enche o coração de gratidão, de louvor. Esteja sempre agradecendo a Deus pelo que você tem, pelo tempo de hoje, o que você tem, pelo que você tem vivido. E enche o seu coração de louvores. Reconheça o Senhor nos teus caminhos e Ele realizará o desejo do teu coração. Agradeça a Deus e tenha a certeza de que Ele já preparou para você a sua salvação. Através de Cristo Jesus, Ele já deu a promessa de livramento que nos fortalece, que nos livra a cada ocasião ou a cada acaso. Seja o tempo de acontecer, tempo de, ou ainda que esteja pronto na comunhão com Deus, esteja pronto para lidar com a mente ocupada e não preocupada, cheia da presença de Deus, de louvor, de gratidão, de certeza que Ele é a sua salvação, de que Ele está com você para te ajudar a ser conduzido até um lugar seguro. Assim fez Josafá. Nós lemos em 2 Crônica 20 outra vez, e ele disse sobre reunir o povo, e o povo começou a louvar, e dizendo, né, bendito seja o Senhor, né, o Deus, seja engrandecido, que louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E quando eles acabaram de louvar isso, os povos, os exércitos que iam guerrear contra eles se degradaram um ao outro lado, e acabaram se matando, e eles venceram a guerra. À medida que o louvor fez parte da vida deles, a oração na vida de Josafá e o louvor diante das situações do acaso, porque aquele exército veio destruir eles, e eles não estavam esperando que aquilo se levantasse de tal forma contra eles. Eles não tinham o que fazer, não tinham controle de Josafá, em 2 Crônicas 20. Então o que ele se propôs? Orou e ergueu louvor a Deus. Agradeça, esteja com o coração sempre pronto, cheio de gratidão e de louvor, para que você possa receber de Deus e possa estar pronto para lidar melhor com as suas escolhas que você vai ter que fazer diante da ocasião ou diante do acaso. Amém? Glória a Deus. Por último, só Hebreus 3:11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se encha em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 14 de Hebreus 3, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Versículo 15, enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Então é isso que nós temos para falar. Em Eclesiastes falamos que devemos
estar preparado para lidar com a ocasião, porque se trata do presente, é tempo dele. Em Abacuque nós aprendemos que devemos estarmos prontos, preparados para lidar com o acaso do futuro, ainda que. E lidar com o futuro é só realmente estando com o Espírito cheio de gratidão, de oração, de gratidão e de louvor a Deus. Porque as situações podem nos surpreender, mas se estivermos na presença de Deus, decretando a palavra todos os dias, orando e decretando a palavra todos os dias da nossa vida, nas áreas da nossa vida, o acaso pode vir. E a palavra diz que você não terá medo de más notícias, porque a sua mente não está preocupada, ela vai estar apenas ocupada para saber como lidar com as circunstâncias que a vida traz, seja pela ocasião ou seja pelo acaso. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar, dar uma salva de palmas para Jesus.